Olá, tudo bem? Nesta aula eu quero te apresentar os conceitos da cinemática a partir das noções de limites, derivadas e integrais e dividir isso em três partes. E para ficar mais didático, vamos partir de um exemplo. Imagine que eu vou deixar um corpo cair a partir de uma certa altura, eu sei que essa altura é 20 metros, e ele vai cair durante 2 segundos, portanto, sob a aceleração da gravidade. Aqui eu estou utilizando o Algodu, é muito legal se você quiser baixar. Mas eu vou utilizar o modo papel, manual. Foi o que eu fiz aqui. Eu peguei o livro Moisés no Sensvai, li o capítulo, fiz o meu resumo em 5 páginas, e uma vez que eu fiz o resumo, agora eu vou apresentar o que eu entendi para você e eu quero que você pegue papel e caneta e escreva junto comigo. Você vai entender muito melhor se você fizer isso e não assistir isso aqui como se fosse Netflix. Considere uma pequena bola abandonada do repouso que cai durante 2 segundos. Adote g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e escreva a função da posição y de t. Pause o vídeo, tente fazer. Acredito que você vai fazer numa boa. Em seguida, vamos construir o gráfico posição-tempo e em seguida vamos calcular a velocidade média à medida que eu vou me aproximando do 1 segundo, cada vez menos. E aí vou te apresentar como isso tem a ver com o conceito de limite. Beleza? Bom, para escrever a função da posição, primeiro, eu preciso escolher meu referencial. Se você assistiu minha aula de cinemática básica, você viu então que eu disse, olha, primeira coisa é escolha o referencial. Eu vou escolher o meu referencial apontando para baixo, porque fica muito mais fácil a minha vida caso eu resolva fazer isso. Meu referencial aponta para baixo, quer dizer o quê? Que esse ponto aqui corresponde ao meu y igual a zero. Meu y0 é igual a zero porque eu escolhi meu referencial deste jeito. Se o meu referencial aponta para baixo, a gravidade do local também vai apontar para baixo. Então, terá o mesmo sinal, portanto, a gravidade será positiva. E então, o objeto será abandonado desta posição, que é y0 igual a zero. Precisa desenhar? Não precisa, mas é bom que você visualize isso. Uma vez feito isso, nós sabemos que este movimento acontece com aceleração constante. E se acontece com aceleração constante, então a função da posição tem que ser escrita por y é igual a y0 mais a velocidade inicial no eixo y vezes o tempo mais a aceleração tempo ao quadrado dividido por 2. Sendo que essa aceleração é a gravidade do local, então eu vou botar gt ao quadrado dividido por 2. Beleza? Ora, nós sabemos que y0 é igual a zero, portanto isso aqui é zero, não precisa escrever. Eu abandonei. Se eu abandonei do repouso, quer dizer que a velocidade inicial é igual a zero. Se a velocidade inicial é igual a zero, quer dizer que eu não preciso escrever. Zero vezes t é zero. Então, meu y vai ficar como? Y vai ser igual a 10 que multiplica o tempo ao quadrado dividido por 2. Logo, minha função vai ser y é igual a 5t elevado ao quadrado. Isso aqui eu acredito que você fez e fez muito bem. Agora eu quero construir o gráfico da posição em função do tempo. Eu gosto de, sempre que vou construir um gráfico, começar fazendo uma tabela. É obrigatório? Não é. Se você consegue olhar para aqui e fazer tudo, tudo bem, mas eu gosto de fazer assim porque eu acho que fica didático. Vamos começar fazendo aqui uma tabela. A tabela de quê? Do tempo. E para cada tempo eu vou calcular qual vai ser o meu y. Ora, aqui vai ser o meu tempo medido em segundos e aqui vai ser meu y, que eu não posso esquecer, que é igual a 5t ao quadrado e vai ser medido em metros. Vou botar a unidade aqui no final, metros. Para o tempo zero, 0 ao quadrado é 0, vezes 5 é 0. Para o tempo igual a 1, 1 ao quadrado é 1, vezes 5 dá 5. Para o tempo igual a 2, 2 ao quadrado dá igual a 4, e 4 vezes 5 dá igual a 20. Para o tempo igual a 3, 3 ao quadrado dá 9, e 9 vezes 5 dá igual a 45. Eu poderia continuar, mas 4 pontos já é suficiente para fazer o meu gráfico, beleza? Para fazer o gráfico no papel pautado, assim é ruim. Como eu estou utilizando o Scrabble, eu vou trocar para papel milimetrado. Olha que maravilha, agora eu tenho milimetrado. E facilita muito a minha vida. Então agora eu quero construir o meu gráfico. E para construir o gráfico, eu preciso estabelecer um eixo horizontal e um eixo vertical. Como é posição em função do tempo, eu vou colocar, então, que a posição tem que estar no eixo vertical. Aqui, em destaque, o eixo. Pronto. Enquanto que a variável que é
independente vai no eixo horizontal aqui perto de mim. Então, variável dependente e independente. Na vertical é y, que depende de t e será medido em metros. Na horizontal é o tempo medido em segundos. Agora eu preciso dividir o eixo para meu gráfico ficar numa escala bonita. Eu vou considerar assim, ó, aqui é meio, então aqui é 1. Aqui é 1,5, então aqui é 2. Aqui é 2,5, então aqui é 3. 3,5, se eu precisasse, aqui era 4. Não vou usar o 4, porque não tem na minha tabela. Para cima agora. Para cima, vou considerar que aqui é 5, portanto, isso aqui é 10. O que é que eu fiz? 1 centímetro, eu disse que equivale a 5 metros do meu movimento. Então, aqui vai ser 10. 15, aqui vai ser 20. Aqui vai ser 25, então aqui vai ser 30. 35, aqui vai ser 40. Aqui vai ser 45, aqui é 50, tá? Eu coloco para que todos os valores da tabela estejam representados no meu eixo. Então, a cada 1 centímetro, eu disse que dá 5 metros na vertical. Agora eu vou marcar os pontos. Quando o tempo é 0, y é 0, origem. Quando o tempo é igual a 1, o y dá 5, aqui. Quando o tempo é 2, o y dá 20. 2, sobe e para no 20. Quando é 3, 45, sobe e para no 45. Vejam só que beleza, que beleza. Agora eu vou tentar construir a melhor parábola que eu puder no modo mão livre. Mão livre na mesa digitalizadora, quase sempre eu não consigo conectar todos os pontos. Até que não ficou ruim. Pronto, agora eu tenho meu gráfico. O que é que eu quero agora? Agora eu quero olhar para o ponto 1 e eu quero calcular qual é a velocidade instantânea neste ponto. Ou seja, eu vou me aproximar deste valor pela direita e pela esquerda. Quem estudou cálculo 1 já sabe, opa, ele está calculando o limite. Mas eu vou fazer isso no modo braçal, que é para você entender o conceito de limite de uma vez por todas. Então, eu vou me aproximar, beleza? Para fazer isso, eu vou calcular a velocidade média primeiro entre 0 e 1, depois entre 1 e 2. Então, entre 0 e 1, depois entre 1 e 2. E depois eu vou reduzindo o intervalo para ficar cada vez mais pertinho de 1. Beleza? Então, para calcular a velocidade média, que em linha reta é igual à velocidade escalar média, entre 0 e 1, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar a definição de velocidade média. O Moisés coloca assim em cima, tá? Assim, e diz o seguinte, entre 0 e 1, ele coloca 0 para 1. Eu não vou ficar escrevendo isso, mas só, se você estiver estudando pelo Moisés, ele vai fazer exatamente isso, 0, 1. O que é essa velocidade, então? Ele vai ser igual ao meu delta y dividido por meu delta t. Variação em y dividido pela variação em t. Quem vai ser essa variação em y? Vai ser y de 1 menos y de 0 dividido pelo intervalo de tempo considerado, que nesse caso vai ser igual a 1 segundo. Substituindo fica, quem é y de 1? Já calculamos antes, y de 1 é igual a 5, que é o y quando o tempo é 1, y de 0 é igual a 0, dividido por ΔT. Quando é ΔT? 1 segundo. 5 dividido por 1, isso aqui vai dar 5 metros por segundo. Então, a velocidade média entre 0 e 1 é de 5 metros por segundo. Vou repetir agora para calcular a velocidade média entre 1 e 2 segundos. Isso, então, fazendo ΔY dividido por ΔT, que eu não vou repetir mais, vai ser igual a y para 2 segundos menos y para igual a 1 segundo dividido pelo intervalo de tempo, que também é 1 segundo. Então, isso vai ficar, quem é y de 2? Já calculamos antes, y de 2 é igual a 20. Quando o tempo é 2, o y é 20. Quanto é y de 1? Y de 1 é igual a 5. É o y quando o tempo é 1. Dividido pelo tempo, intervalo de tempo, que é igual a 1 segundo também. 20 menos 5 vai dar igual a 15. 15 dividido por 1 vai dar 15 metros por segundo. Só que o intervalo de tempo está muito grande, está 1 segundo. Eu vou me aproximar para que o intervalo fique 0,1 segundo. Agora nós vamos calcular qual vai ser a velocidade média entre 0,9 e 1 segundo. Ou seja, eu vou reduzir o intervalo de tempo para 0,1 segundo. E vamos de novo aplicar a definição. Sabemos que a velocidade média, basta eu fazer ΔY dividido por ΔT. Quem vai ser meu ΔY? Vai ser y no instante t igual a 1 menos y no instante t igual a 0,9 dividido pelo intervalo de tempo, que eu já sei que é 0,1 segundo, mas não vou substituir agora. Agora eu faço a substituição. Quanto é y de 1?
y de 1 é igual a 5, menos, quanto é y de 0,9? Você pega 0,9, eleva ao quadrado e multiplica por 5. Isso vai dar 4,05, dividido por 0,1. 5 menos 4,05, você vai encontrar 0,95. Dividido por 0,1 é o mesmo que multiplicar por 10, portanto, vai dar 9,5 metros por segundo. Vou repetir a operação agora, me aproximando do 1 pelo outro lado. Vai ficar, então, que a velocidade média, não vou repetir ΔY por ΔT para economizar piloto, isso vai ser igual, então, a... Eu quero saber, então, quanto é o y de 1 menos... Opa, de 1 não, de 1,1. Y de 1,1, né? Final menos inicial, menos y de 1, dividido por 0,1, que é ΔT. Eu vou escrever inicialmente ΔT, e na próxima eu substituo. Isso vai ser igual a... Quem é y de 1,1? Pega 1,1, eleva ao quadrado, multiplica por 5. Você vai encontrar que isso vai dar 6,05. Menos, quanto é y de 1? É igual a 5. Dividido por 0,1 segundo, que é a variação do tempo. Aqui vai dar 1,05. Dividido por 0,1, multiplica por 10. Então, vai dar 10,5 metros por segundo. Agora, eu quero reduzir ainda mais o intervalo. Portanto, eu quero entre 0,99 e 0,1. Agora, vou me aproximar na casa de 1 centésimo. Vou calcular, então, a velocidade média. Vai ser igual a final menos inicial. Então, y de 1 menos y de 0,99, dividido pelo intervalo de tempo, que eu já sei que é 0,01. Isso vai ser igual a... Quem é y de 1? Y de 1 é igual a 5, menos... Quanto é y de 0,99? 0,99 elevado ao quadrado, multiplica por 5. Você vai encontrar isso aqui é 4,9005. Olhando para a pesca. Dividido pelo intervalo de tempo 0,01. Se você subtrair isso aqui e depois dividir, você vai encontrar que isso vai dar 9,95 metros por segundo. E para finalizar, a velocidade média entre 1 e 0,1, me aproximando agora pela direita, da direita para a esquerda, vai ficar igual a y final, 1,01, menos y inicial, y de 1, dividido pelo intervalo de tempo. Isso vai ser igual a... Quanto é y de 1,01? Pega 1,01, eleva ao quadrado e multiplica por 5. Isso vai dar 5,1005. Menos, quanto é y de 1? É igual a 5, dividido por ΔT, 0,01. Se você fizer a conta, você vai achar 10,05 metros por segundo. O que é que você enxerga, então? Você enxerga que quando você está se aproximando do 1, aqui não ficou tão claro porque o intervalo era muito grande, né? 5 e 15. Ok, velocidade média no primeiro intervalo aqui é 5 metros por segundo e aqui é 15. Mas quando eu reduzi o intervalo para 0,1, você observou, opa, está chegando perto do 10. Quando eu reduzi ainda mais o intervalo para 0,01, opa, está chegando ainda mais perto do 10. Parece que se esse tempo for diminuindo, a velocidade está tendendo para 10. Pois é exatamente isso que está acontecendo. Você observa que quando, de azul mesmo, quando você tem seu intervalo de tempo, né, um instante se aproximando do 1, botar assim, t se aproximando do 1, isso implica que a velocidade está se aproximando de 10 metros por segundo. Nós então generalizamos isso dizendo que isso é a velocidade instantânea para quando o tempo é igual a 1 segundo. E no caso geral, a gente vai escrever isso como sendo uma derivada, a derivada da função no ponto. Muito bem. Ao invés de ficar atribuindo um valor, intervalo pequeno, e ficar repetindo esta conta várias vezes, a gente pode generalizar. O que a gente estava fazendo? A gente estava dizendo que a nossa velocidade era igual a um ΔY, que na prática é um y final menos um y inicial. Na prática é isso. Dividido por um tempo final menos um tempo inicial. Não foi essa operação que nós fizemos? Bom, só que a gente pode pegar isso aqui e substituir de forma genérica, sem dizer quanto é o ΔT. E vou escolher o tempo 1, né, o instante 1, para fazer essa consideração. Então, vai ficar y
1 somado com um certo intervalo de tempo seria o meu y final. Menos y de 1 é o meu y inicial. Beleza? Logo, quem vai ser meu ΔT? É o tempo final, que é 1 somado com o intervalo de tempo, menos o tempo inicial, que é o 1. Bom, se eu tenho que fazer esta operação, já vejo que aqui embaixo 1 menos 1 dá 0. Eu tenho que calcular essa parte de cima, então. Lembrando que meu y é 5t elevado ao quadrado. Se eu quero calcular quem é y de 1 mais ΔT, eu tenho que pegar 1 mais ΔT, substituir aqui e fazer a conta. Se eu quero saber quem é y de 1, eu substituo aqui e faço a conta. Então, vamos fazer essa conta juntos. Modo manual. V vai ser igual a... Quem é y de 1 mais ΔT? Na prática é 5 que multiplica 1 mais ΔT elevado ao quadrado. 1 mais 0,1 ou 1 mais 0,01. Menos y de 1, que na prática é 5 vezes 1 ao quadrado, que é o próprio 5. Mas, para ser rigoroso, vou fazer 5 vezes 1 ao quadrado, para você perceber que eu estou substituindo na função. Dividido tudo isso por ΔT apenas. Porque 1 menos 1 dá 0. Então, a velocidade vai ficar igual a 5 que multiplica. Olha aqui, você tem um produto notável. Como é que resolve o produto notável? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vai ficar aqui igual a quadrado do primeiro, 1 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 1 vezes ΔT, mais o quadrado do segundo, ΔT ao quadrado. Beleza. Menos 5 vezes 1 ao quadrado, menos 5. Dividido tudo isso por ΔT. Agora eu vou aplicar a propriedade distributiva e vou encontrar que a velocidade vai ser igual a 5 vezes 1 é 5, mais 5 vezes 2, 10 ΔT, mais 5 vezes ΔT ao quadrado, 5 ΔT ao quadrado, menos 5, dividido tudo por ΔT. Torto. Certo, ΔT, beleza. O que eu fiz aqui? Lembrando, distributiva. 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes ΔT ao quadrado. Uma vez que eu fiz isso, olha o que vai acontecer. 5 menos 5 aqui, ó, vai dar 0. Dando 0, eu posso dividir em cima e embaixo por ΔT, desde que ΔT não seja 0. Então, V vai ser igual a... Dividindo aqui por ΔT vai ficar 10. Mais, dividindo por ΔT vai ficar 5 ΔT apenas. Olha que beleza! O que acontece quando ΔT tende para 0? Se ΔT tende para 0, isto implica que a velocidade tende para 10. Na prática, eu fiz um limite. Só que eu não substituí valores. Eu apenas considerei um ΔT genérico e eu sei, para qualquer ΔT que tender para muito pequeno, minha velocidade vai tender para 10 metros por segundo. Quando a gente estuda no ensino superior, nós ganhamos poderes adicionais. Não precisamos ficar repetindo essa conta. Por que não? Porque você estudou um conceito lá no cálculo 1 chamado de limite, que eu vou tentar relembrar aqui. Então, nós dizemos que para uma função qualquer, e aí eu vou chamar aqui de função y de t, se essa função for contínua, ou seja, os limites laterais forem iguais, nós vamos dizer que o limite é escrito da seguinte forma. O limite de quando ΔT tende para 0 vai ser y de um t0 mais ΔT. No meu caso, eu somei 1 mais o intervalo, 1 menos o intervalo, menos y de t0. No meu caso, era y igual a 1. No seu caso, pode ser y igual a 2. Você repete toda a conta para o 2. Fique à vontade. Dividido por ΔT. Isso aqui é um limite. Foi essa operação que eu fiz. Y final menos y inicial dividido por ΔT. Então, nós abreviamos isso aqui, dizendo que o limite
quando ΔT tende para zero de ΔY dividido por ΔT, a gente batiza isso de a derivada da função no ponto. Ou seja, a derivada é um limite. Escrevemos apenas assim, dy dt para t igual a t0. Tá? É assim que a gente escreve. Então, o que nós chamamos na física de velocidade instantânea nada mais é do que eu pegar um intervalo de tempo muito pequeno, instantânea. Muito pequeno. E para pegar esse intervalo muito pequeno, eu escrevo que velocidade instantânea vai ser igual a dy dt. A derivada de y em relação a t para o tempo igual ao tempo que eu quero considerar. Se eu estiver no eixo x, eu vou dizer que a velocidade instantânea no eixo x é dx dt. Se eu estiver no eixo z, eu faço no eixo z. Bom, depende do eixo que eu estou levando em consideração. Então, a isso aqui, dy dt, que é a velocidade instantânea, nada mais é do que a derivada da função no ponto. No próximo vídeo, eu vou fazer de novo, eu vou derivar a função da posição genérica para o movimento uniforme e vamos obter a velocidade usando o conceito de limite. E depois eu vou apresentar para vocês a regra prática. A gente só faz isso na mão uma vez. Depois que a gente entende qual é o significado, não precisa ficar repetindo na mão. Apenas aplica a regra prática e já foi. Mas na primeira vez, tem que fazer na mão, para você entender qual é o significado das operações que vocês estão realizando. Beleza? Próximo vídeo, vamos fazer a derivada da função da posição usando o conceito de limite. No final, mostro a regra prática e daí para frente, só regra prática.